Hoje você aí de casa vai aprender a calcular a rotação do nosso astro-rei. Bora? Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Sempre que eu vou fazer um vídeo, eu faço uma consulta de alguns livros e pesquiso na internet, faço aquela lambança toda, converso com amigos, essas coisas. E eu comecei a perceber que em muitos vídeos vocês perguntam sobre livros. Então sempre que eu puder, eu vou começar a tentar mostrar alguns livros de onde eu extraí essas informações. Hoje eu vou recomendar esse livro que é o Nossa Estrela, o Sol, da Adriana Valho. Esse é um livro bem legal, assim, ele tenta trazer com um conceito mais simples algumas coisas bem complexas, assim, do Sol. Eu acho ele um livro bem interessante, tem muita informação, assim. Ele é um livro bem denso, então se você gosta de astronomia, assim, se quiser aprofundar mesmo sobre o Sol, eu recomendo esse livro. Eu acho que o ponto forte desse livro é que ele sintetiza muitas coisas, assim, ele traz alguns conceitos que talvez sejam um pouco além do pessoal que esteja estudando por ele, mas eu acho que ainda rola, esse livro ainda é um nível legal para o pessoal do ensino médio. Ele ainda traz algumas atividades e eu quero falar um pouco sobre uma delas que você mesmo pode fazer para entender mais os abalos solares e entender toda a história da velocidade de rotação do Sol. Eu acho que super vale um like nesse vídeo já, só pela recomendação do livro. E aí vem a pergunta, como os astrônomos pegam o Sol, aquela estrela que está muito distante, e a gente consegue entender o que passa lá dentro daquela estrela? Para isso a gente usa uma área da astronomia chamada heliosismologia. Olha que nome chique. Hélio vem do grego, que significa sol, sismo vem do latim, que significa abalo, sabe? Sismologia. E logia vem de logos, que quer dizer estudo. Imagina que heliosismologia é um geólogo que não é geólogo, é um heliólogo. Ao invés de estudar os abalos da Terra para entender o nosso solo, ele estuda os abalos do Sol para entender o interior da estrela. Se a gente resumir bem assim as forças que atuam numa estrela, a gente pode simplificar em duas. A gente tem a pressão empurrando para fora e a gravidade empurrando para dentro. As ondas devido à força restauradora da pressão a gente chama de modo P, e as ondas devido à gravidade, que é a força de compressão, a gente chama de modo G. A ideia é que quando a gente estuda essas oscilações que acontecem na superfície da estrela, a gente pode tentar entender mais sobre a sua densidade, sobre a sua temperatura, sobre até a sua velocidade de rotação. Imagina aquela casa em que você coloca o cobertor e o gato fica debaixo, você vê o gato andando lá embaixo do cobertor e consegue determinar onde ele está, o tamanho do gato, se ele está brincando, se ele só está dormindo. A gente, pelas oscilações do cobertor, a gente entende o que acontece lá embaixo. Existe uma ferramenta que a gente pode determinar e tentar entender melhor a onda, que é o efeito Doppler. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, só clicar aqui no link. Mas se você tá um pouco de preguiça, eu vou dar um mega resumo. Sabe o efeito da ambulância? Quando você escuta o barulho da ambulância, você sabe quando ela está se aproximando ou se afastando de você. Ela vem com um barulho e volta com outro. Você consegue determinar quando ela está se aproximando e se afastando de você. Acontece que a luz também sofre esse efeito. A gente consegue determinar quando a luz está se afastando da gente ou quando a luz está se aproximando da gente. Então quando a gente tem um objeto astronômico se aproximando da gente, a gente percebe que a luz dele fica um pouco mais azulada. E quando ele se afasta, a luz dele fica um pouco mais avermelhada. A mesma coisa nas oscilações do Sol. A gente consegue olhar para o Sol e ver que certas áreas dele, como as ondas estão se afastando da gente, a gente consegue ver que ele fica mais azulado, enquanto outras áreas vai ficar mais avermelhado. A gente consegue determinar isso, mas é incrível. Tá, mas a imagem que eu coloquei aí para vocês é meio mentirosa, é meio óbvio que as oscilações do Sol não são tão bonitinhas quanto essa imagem. Elas são uma coisa meio bizarra, ele não vai pulsar como uma coisa totalmente simétrica. E aí cabe ao astrônomo sofrer e ficar separando essas oscilações, entendendo o que está acontecendo. Eu acho que vocês sacaram a história, né? Outra coisa que a heliosismologia pode fazer é ajudar a gente a entender a rotação do Sol, porque o Sol tem uma rotação. Não é igual o planeta, porque o Sol não é sólido, né? Então quando a gente está rodando o Sol, a gente vai ter diferentes velocidades dependendo do lugar que a gente olha. É como pôr uma colher numa xícara de café, quando você roda, a área sempre próxima da colher vai estar mais rápida do que a aguinha que está mais longe da colher. Para explicar melhor isso, eu vou mostrar um gráfico. Eu sei que ele é um pouco complicado, mas eu vou tentar mostrar
mostrar de uma maneira que ele fique fácil. Tomara. Olha esse gráfico no eixo X a gente tem o raio do Sol, ou seja, conforme a gente vai andando pelo eixo X, a gente vai saindo de dentro da estrela. A gente está no centro do Sol e vai indo cada vez mais longe. E no eixo Y a gente tem a taxa de rotação, então quanto mais a gente sobe, maior é a taxa de rotação da estrela. Cada uma dessas linhas que você está vendo é uma linha que representa uma direção que a gente está olhando a estrela, então a gente está vendo a velocidade em um determinado ponto, saindo lá do centro do Sol e indo para fora na sua superfície. Imagina que o Sol está aqui na minha mão e aí a gente põe essa linha para representar o centro dele, o equador do Sol. Então a gente pode olhar ele aí, né, nesse gráfico de diferentes direções. Nessas linhas então que vocês estão vendo, a gente vai ter a linha da longitude zero, ou seja, que a gente está olhando bem no equador da estrela. A gente está saindo lá do centro e indo para fora, pelo equador. Outra a gente vai ter 30 graus, longitude 30 graus, a gente vai estar quase assim, quase na metadinha. E mais próximo do polo a gente vai estar a 60 graus. E aí vocês vão olhar uma coisa interessante nesse gráfico. Vocês vão reparar que no início desse gráfico as três linhas estão quase juntas. E aí mais ou menos no meio do gráfico as três linhas desandam total. Isso acontece porque a gente está saindo da camada interna do Sol, que tem uma transferência de calor radioativa, e indo para uma área convectiva. E eu já fiz um vídeo explicando a diferença radioativa e convectiva, é só vocês acessarem aqui. Mas percebam que a gente consegue entender que a gente transferiu, a gente mudou de área, assim. A gente consegue sair de uma área que tem uma transferência de calor para uma área que tem uma transferência de calor diferente. Vamos falar um pouco mais sobre a superfície do Sol, para ver uma coisa interessante agora. Olhando a superfície do Sol, a gente pode usar manchas solares para determinar a velocidade de rotação dele. Como eu disse para vocês, o Sol roda. E conforme ele vai rodando, dependendo da área que você olhar, ele vai ter velocidades diferentes. Para isso, basta que você aponte seu telescópio para o Sol e obtenha imagens de manchas solares ao longo de vários dias. Lembrando que se você for apontar seu telescópio para o Sol, ele tem que ter um filtro, tá? Não pode olhar com o telescópio para o Sol. Não pode nem olhar com o olho. Entendeu, né? E não estou falando de filtro solar, é filtro pro telescópio, tá? E aí você vai tirar fotos de uma mancha solar ao longo de vários dias e vai criar um catálogo de fotos. Mas caso você não tenha telescópio ou você não possa olhar as imagens, eu vou deixar no link fixado aqui um catálogo que você pode ir lá e obter imagens do Sol ao longo de vários dias e acompanhar uma mancha que você queira. Você pode escolher uma mancha próxima do equador ou mais longe, depende do caso. E o que você vai fazer? Você vai anotando a velocidade, quantos graus ela andou, porque ela vai acabar girando, certo? E aí você vai anotando quantos graus ela andou ao longo dos dias. Lembrando que você não precisa da direção vertical, você só precisa da direção horizontal, você só precisa de uma direção que ela esteja andando, você pode ignorar a direção vertical. É só você pegar quantos graus a mancha andou, depois dividir pelo tempo que ela andou e você vai ter a famosa fórmula da velocidade angular. Como eu disse, você pode fazer isso para várias manchas e ver, dependendo da posição que está a mancha, mais próximo do polo ou mais próximo do equador, se ela é mais rápida ou se ela é mais lenta.Esse é um trabalho de astronomia bem comum e parabéns, você está fazendo pesquisa com isso, você está entendendo o movimento do Sol. E como eu sei que tem professores que assistem a este canal, eu recomendo isso, passo para os alunos. Ó, maior trabalho da hora de casa para férias. Lembrando que essa atividade está nesse livro e ele tem mais um monte de atividades legais, assim, então, mais uma vez, recomendo, Adriana, livro bom. E aí, curtiram? Aprenderam mais sobre o Sol? Viram só como é legal a heliosismologia? Mais uma área da astronomia. A astronomia é muito rica, tem várias áreas. E com o vídeo hoje você ainda pode fazer um trabalho da hora, né? Se você está com o telescópio parado, como eu, porque não tem céu bom em São Paulo, você pode observar o Sol e tentar procurar uma mancha solar. Olha que legal. Se encontrar, já faz os cálculos. Pega todo dia a mancha em tal horário, no mesmo horário, para poder ter várias fotos da mancha andando. Eu acho que esse vídeo já valeu um like, e então aproveita também, compartilha com a família, compartilha com os amigos. O AstroTubers é feito por astrônomos profissionais e para continuar com o nosso projeto a gente precisa da ajuda de vocês. Lembrando que só 30% das pessoas que assistem esse vídeo estão inscritas no canal. Cara, vale a pena se inscrever e você ajuda o nosso trabalho. Vai lá, vai. E se você quiser ajudar ainda mais o projeto, você pode comprar um dos nossos itens na lojinha da Vestiverso. Nós temos belíssimos quadros e uma eco bag. Uma eco bag. Quanto vendeu a eco bag? Eu espero que essa eco bag, a gente vai emendar essa eco bag e fazer um cobertor para ver se vende nesse frio. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.